Convido você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, no texto que nós iremos meditar na palavra dele. Primeira, a carta de Pedro. Isso. Primeira carta de Pedro, 4, versículo 10 e 11. Primeira de Pedro, 4, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, ó Pai. Amém. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha agir em nosso coração e falar em nossas vidas através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Meus amados, quando nós falamos sobre dons, a grande pergunta que surge no coração de muitos e na mente de muitos é: qual é o meu dom? Você já se perguntou? Qual é o meu dom? O que eu tenho dom para fazer? Para que Deus me chamou? Mas essa pergunta, olhando o texto bíblico, ela é importante para a nossa vida, no que eu vou servir, como que eu vou servir, mas olhando o que o apóstolo Pedro está falando aqui na palavra do Senhor, ela não é tão importante no processo do meu servir. A pergunta importante aqui é: por que eu estou servindo? Eu estou servindo a quê e por quê? Não é o dom, não é o talento, não é a capacidade, não é a função, não é o cargo, mas o pensamento que deve estar no coração e na centralidade de tudo é: por que eu faço? Por que eu devo fazer? Porque em muitas maneiras e de muitas formas, muitos querem fazer para si mesmo, ou para agradar a outro, ou para ter o reconhecimento de outros. Muitos querem fazer para apenas realizar uma atividade, uma tarefa, e receber os louros posterior. Mas a pergunta bíblica aqui para nós é: para quem estou usando aquilo que Deus me deu? E aqui é quem mesmo. Não é por quê, não é para quê, mas é a quem. Porque ou eu estou fazendo para Deus, ou eu estou fazendo para mim mesmo, ou eu estou fazendo para me validar com alguém ou de alguma forma. Eu sempre vou estar fazendo para alguém. E sempre posso buscar os louros para mim mesmo. Um dom pode ser usado para servir a Deus ou para servir o nosso próprio ego, a nossa forma de ser, de pensar. Pode edificar a igreja ou alimentar a vaidade. Um dom pode consolar alguém que está aflito, um irmão, mas também pode provocar e promover o nome daquele que está fazendo algo. E isso é importante, e a exortação vem do Senhor para nossas vidas, de que tudo que nós vamos fazer venha apontar para Cristo, e não apontar para nós mesmos
ou para alguém, ou para ser alguém que não seja o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos apontar para Cristo ou chamar a atenção para nós mesmos ou para as próprias pessoas. Na ministração da palavra, apontamos para Cristo Jesus, porque Ele é o autor, Ele é que realiza a tarefa. E toda a palavra deve ser ministrada para o Senhor. Pedro está mostrando que os dons não são um troféu espiritual. Não é para a nossa satisfação, mas é uma ferramenta de serviço ao Senhor. É uma ferramenta que aponta para o Senhor. E como instrumento do Senhor, nós somos aqueles que Deus usa. Não para dizer, olha que ferramenta boa, olha que ferramenta útil, olha como é bom. Não, mas para apontar aquele que nos usa como instrumento em suas mãos. O cristão não é dono do dom, é apenas dispenseiro, mordomo, é apenas um administrador daquilo que Deus colocou em sua mão. Por isso, nosso tema nessa manhã é servir para a glória de Deus. Em primeiro lugar, recebemos dons como dispenseiro da graça de Deus. Nós recebemos dons como os dispenseiros da graça de Deus. E olha só o que diz o texto bíblico, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós recebemos. Você recebeu algo do Senhor. Não foi o teu mérito. Não foi a tua habilidade. Paulo não diz, cada um conforme o dom que produziu. Pedro, Caio também, na mesma coisa que o Arnaud falou, né, do Paulo, que cita Paulo, a gente sempre prega sobre Paulo, mas Pedro ele não está falando que cada um conforme o que conquistou, cada um conforme o dom que mereceu, mas ele fala, Pedro está dizendo que cada um conforme o dom que recebeu. Nós recebemos do Senhor. Talvez você possa olhar o dom do outro e você falar assim, Senhor, por que o Senhor me deu um dom que nem aquele daquela pessoa lá, né? Por que o Senhor não me deu o dom como o pessoal que canta, que prega, que visita? Por que o Senhor não me deu aquele dom? Não, cada um recebe o dom que Deus dá. Se eu recebi, então a fonte não é minha, a fonte vem do Senhor. Eu recebi porque foi me dado, o Senhor nos deu. Isso é maravilhoso quando entendemos que o dom vem do Senhor. E, diga de passagem, abre um parênteses aqui, certa feita perguntaram para um dos meus meninos se eles queriam ser pastor também. E aí a resposta foi clara e óbvia, é dom de Deus. Não é para as pessoas ou todas as pessoas que querem, mas é para aqueles que têm o dom do Senhor. E ser o pastor é uma das melhores coisas dessa vida, porque vamos anunciar a palavra que não passa e que não acaba. Todo dom é útil para o reino. Veio primeiro da mão de Deus. Se alguém ensina, porque recebeu de Deus. Se alguém acolhe com ternura, com amor, é porque recebeu de Deus. Se alguém canta, é porque recebeu o dom de Deus, ou toca, porque assim também foi. E esse é um processo do Senhor, que o Senhor Deus nos chama para exercer funções que Ele dotou a cada um de nós para realizarmos. Não podemos abrir mão de exercer o dom que Deus nos deu, mas não podemos acolher os louros sobre o dom que Ele nos deu. Porque se fazemos não porque somos bons, fazemos porque o Senhor veio até nós e nos abençoou, e nos fortaleceu, e nos capacitou para realizar aquela boa obra. É verdade que o Senhor usa
aqueles que exercitam os seus dons, é verdade, mas em tudo nós devemos dar glórias ao nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, façamos tudo para o Senhor. Ou faça qualquer outras coisas, faça tudo para o Senhor. Menos de nós e mais do Senhor. Na teologia reformada nós temos que tudo que é bom é graça divina. Vem de Deus. Somos salvos pela graça, sustentados pela graça, santificados pela graça, mas também servimos pela graça de Deus. Então, quando você prepara aquela aula que você fala assim: nossa, a minha aula hoje foi boa. Glórias a Deus. Exalte o nome do Senhor. Nossa, como que aquele irmão cantou bem hoje, louvou o Senhor bem hoje. Dê graças a Deus, porque tudo é pela graça. Somos salvos, mas somos sustentados também por essa mesma graça para servir ao Senhor gracioso e que nos fortalece. Isso é graça divina. Pedro nos chama os cristãos de bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esses dispenseiros, naquele tempo, eram uns, e hoje somos nós. Nós somos dispenseiros dessa multiforme graça de Deus. Essa expressão é essencial para olharmos e vermos. Somos o dispenseiro, é aquele que administra algo que não era dele. Ele era colocado na casa de alguém, de um senhor, e esse dispenseiro, ele não apenas cuidava da despensa, onde tinham os alimentos guardados, mas ele cuidava de toda a administração da casa, dos recursos. Então esse dispenseiro, ele cuidava de coisas que não era dele, era do Senhor dele. E nós, como dispenseiros do Senhor, o Senhor nos deu algo que não era nosso, que não é nosso, vem dele para nós. Então, quando você está servindo, você está administrando bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então eu devo fazer com o quê? O melhor com aquilo que Deus colocou em minhas mãos. E aqueles que trabalharam em linha de frente, seja no com, nas sociedades internas, no louvor, sabe o quão é difícil isso. Sabe o quão é difícil isso. E na igreja, quantos que trabalham no processo chamado de voluntários, entre aspas, né? Entre aspas. Entendendo que eu sou um voluntário no reino de Deus. Não, você não é um voluntário no reino de Deus. Mas eu não ganho. Você ganhou algo do Senhor para a sua vida. Você ganhou um dom. Para fazer o quê? Para ser um dispenseiro daquele dom que veio de Deus para você. Então você vai fazer o quê com esse dom? Vai enterrar? Ou vai exercer com dignidade e amor a obra do Senhor? Isso vem ao nosso encontro para dizer: eu recebi algo do Senhor, agora eu estou cuidando da casa de Deus. Eu estou cuidando, exercendo bem esse dom que Ele me deu, porque vem de Deus. Meus amados, presta atenção uma coisa. Um dia, todos nós estaremos diante do Senhor e nós iremos prestar conta de tudo aquilo que a gente fez, mas de tudo aquilo que a gente também não fez. Olha, isso é sério, meus irmãos.
A palavra de Deus vem nos confrontar dizendo assim: seja dispenseiro, realize com dignidade, seja um bom dispenseiro. Porque um dispenseiro mau não serve para administrar a casa do Senhor. E administrar é ministrar, é servir, é diaconia, é serviço. Mas a diaconia no serviço do reino de Deus, não são apenas os diáconos ordenados. A diaconia aqui é para todos os irmãos, é para todos os salvos, eleitos do Senhor, que se reúnem nesse lugar, para fazer a obra do Senhor nesse lugar. Por quê? Porque somos bons dispenseiros. Esse é um ponto fundamental para a nossa vida. Servir para a glória de Deus. Em segundo lugar, e ressalto nossa mensagem dessa manhã, apenas 2 pontos. Em segundo lugar, usamos os dons para servir e edificar nossos irmãos. Nós usamos os dons para servir e edificar nossos irmãos. Veja o versículo de número 10 ainda. Servir uns aos quem? Outros. Não é servir a si mesmo, mas é servir uns aos outros. Essa ordem é simples, mas ela é profunda e confrontadora. Confrontadora. Porque quem deve servir uns aos outros? O pastor? Ok, concordo. Os presbíteros? Concordo. Os diáconos? Concordo. Mas quem mais? Só esses? Mas é todo mundo. Não é só alguns. Não é só alguns, mas são todos. Essa ordem é simples, mas ela nos confronta. Você quer apenas ser servido ou você quer também servir? Porque a grande maioria, e muitas vezes, inúmeras vezes, querem mais ser servido do que servir. Mas no reino de Deus isso é diferente. É melhor dar do que receber. E nós não estamos falando de boxe, tá? Não estamos falando de boxe, nós estamos falando aqui do reino de Deus. É melhor dar do que receber. Meus amados, o cristão serve, porque segue a Jesus, que veio para servir e não ser servido. Como está lá em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Pois o próprio Filho não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida por resgate de muitas pessoas. Cristo é o Senhor de quem serve o reino de Deus. Ele tomou a bacia e lavou os pés dos discípulos que estavam esperando alguém para fazer. Por quê? Porque quem lavava os pés era o menor deles. E aquele que era maior, ele deixou a sua posição e começou a servir. Meus queridos, nós devemos entender que o reino de Deus é servir uns aos outros e caminhar um com o outro. Portanto, uma igreja que pertence a Cristo não pode ter barreiras para servir, mas deve ter portas abertas para que todos possam servir ao Senhor com multiforme. O que quer dizer isso? De muitas maneiras. De muitas maneiras. Não dá para todo mundo cantar.
Não dá para todo mundo tocar ao mesmo tempo. Se bem que daria fazer um coral bem bonito, né? Quando eu visitei a igreja, uma igreja coreana, lá na Coreia do Sul, eles estavam ensaiando o coral que era a igreja. E elas por fileiras, assim, blocos do tenor, blocos do contralto, blocos do soprano, blocos do... Faltou quem? Baixo, faltou dos baixos, os baixos aí, homem varão, e os varões aí, né? Tudo assim, era por blocos, coisa mais linda. Quando eles começaram a cantar, eu me arrepiei inteiro. Falei, Senhor da glória, que é o céu, é? Olha, cantando daquele jeito lindo, maravilhoso lá. Mas nós temos a multiforme graça de Deus. Deus se manifesta de múltiplas formas. Deus faz isso. E isso somos chamados para servir de muitas maneiras. Mas não servir a mim mesmo, mas servir aos outros. Servir aos outros. Mas queremos fazer para Deus. Ok, mas nós fazemos para o Senhor, mas nós não cantamos aqui na frente com os instrumentos e cantamos junto com os outros. E quando nós vemos alguém cantar, fala assim, nossa, mas que coisa bonita. Olha que lindo. Estamos fazendo para o Senhor, mas servindo a igreja do Senhor Jesus. Por isso que não dá para ser igreja sozinho, isolado. Nós estamos servindo uns aos outros, caminhando com os outros. O pecado de que muitos na igreja moderna têm é tratar a igreja apenas como um espaço de consumo religioso. Eu vou naquela igreja grande, porque naquela igreja grande eu desapareço no meio do povo. E lá eu não faço nada, eu só entro e saio. E não faço mais nada. Que beleza. Que beleza. Como assim? Você não está fazendo nada no reino de Deus. Então tem alguma coisa errada. Nós não somos chamados para sermos consumistas. Nós somos chamados para sermos participantes, todos nós, indistintamente, todos nós. Eu gostei do culto, eu gostei da música, eu gostei da pregação. A gravata do pastor estava combinando com a camisa, e a camisa estava combinando com o terno. Não, pera um pouquinho, você não foi chamado aqui para ser estilista, né? Ou coisa semelhante a isso. Você veio para prestar um culto ao Senhor e servir com os irmãos. Meus amados, nós somos chamados, e Pedro está aqui dando uma direção, uma pergunta muito clara para nós: como posso servir o corpo de Cristo com a graça que Deus me confiou? Como eu posso servir o corpo e a igreja do Senhor Jesus? Essa é a grande pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. A igreja, ela não é uma plateia, a igreja não é uma arquibancada, a igreja não é uma empresa de serviço religioso, a igreja não é um clube da religiosidade, mas a igreja é um lugar de crentes e servos do Senhor Jesus Cristo que se reúne para servir a Deus, cuidando uns dos outros. Você, homem, não é chamado apenas para cuidar da tua esposa, mas para cuidar do reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você, mulher, não é só chamada para cuidar do teu marido, mas você é chamada também para cuidar do reino de Deus aqui na igreja. É o serviço do Senhor. Mas eu cuido da minha esposa como para o Senhor. Amém, glória a Deus por isso, boa coisa faz. Eu cuido do meu marido como para o Senhor. Amém, glória a Deus por isso, bênção do Senhor. Mas agora você tem uma responsabilidade aqui também. Nós somos chamados para servir a todo tempo, a todo instante. Isso é bênção do Senhor. E Ele trabalha em nossas vidas, nos chamando para a obra do Senhor. No reino de Deus não tem pessoas inúteis. No reino de Deus não tem pessoas inúteis. Ah, eu não sei fazer nada. Sabe. Alguma coisa você sabe fazer.
e pode e deve ser usado no reino de Deus. Concluindo nossa mensagem, servimos na força de Deus para que Deus seja glorificado. Versículo 11. Se alguém serve, faça na força de Deus, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. E aí o texto continua. Meus amados, aqui está o clímax de tudo. Aqui está o clímax de tudo. E por que eu deixei para a conclusão? É porque o maior ponto está aqui. Depois que recebemos os dons, como os dispenseiros da graça de Deus, e depois de sermos ordenados a servir uns aos outros no processo de cuidado da igreja múltipla, cuidando um do outro, vem o porquê devemos fazer. Nós somos lembrados que, como cristão, nós não andamos na força da carne e nem procuramos os méritos próprios, mas devemos fazer na força de Deus. Na força de Deus supre, ele diz, Pedro, que ele vai suprir as nossas necessidades e fazer. O primeiro perigo aqui que nós podemos correr quando olhamos o serviço é que começamos a pensar que vamos fazer porque eu vou me orgulhar de algo. Eu tenho algo para me orgulhar. Não. Nós devemos fazer ao Senhor porque pertencemos ao Senhor e somos parte da igreja dele. E ele vai suprir as nossas necessidades e forças no processo de servir a ele. Os dons pertencem ao Senhor e o resultado também pertence ao Senhor. Então eu não faço para ter orgulho do que eu fiz. Eu faço para o Senhor. Segundo perigo aqui que podemos encontrar no processo de servir é o perigo do esgotamento. O perigo do esgotamento. Apenas por fazer por ativismo. E quando nós fazemos por ativismo, nós podemos cair no perigo de nos esgotarmos de fazer. Mas então como que eu me livro desse perigo, pastor? Você se livra desse perigo é se alimentando de Deus sempre. E fazendo apenas o que Deus quer para a sua vida. E não fazendo por processo de ativismo religioso, mas fazendo para a glória do Senhor aquilo que o Senhor Deus quer e se alimentando da palavra do Senhor. Você vai ler texto bíblico só para pregar ou você vai ler texto bíblico também para se edificar? Você vai cantar apenas porque você tem que cantar e apresentar ou porque você vai louvar a Deus também fazendo isso? Percebe como muda o sentido? Fazemos para o Senhor e não podemos cair no processo do esgotamento. E terceiro e último perigo é que nós não servimos para sermos aceitos por Deus. Nós servimos porque fomos aceitos pelo Senhor. Porque fomos aceitos por Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos chamou, nos resgatou. E o nosso nome estava escrito no livro da vida antes mesmo de nós nascermos. Talvez você possa ter escutado. Aceita Jesus para o teu nome ser escrito no livro da vida. Já estava. Tá? Então não vai ser agora. Porque lá não tem horrorex, não vai apagar. E o que foi escrito, o que está escrito, está escrito. Mas agora então o que acontece? Nós somos aceitos por Ele. Para quê? Para servir. Fomos aceitos, escolhidos e Ele nos deu dons para servirmos. Não servimos para conquistar uma identidade. Servimos porque temos uma identidade de Cristo Jesus em nossas vidas. Somos servos porque Ele nos chamou. Nós não servimos para comprar o amor de Deus. Nós servimos porque fomos alcançados pelo amor de Deus primeiramente. Ele nos amou primeiro. E por consequência nós amamos a Ele, porque Ele nos resgatou. Sirva com os teus dons e talentos, fazendo o melhor para o Senhor, dia após dia. Porque Ele te resgatou das trevas e colocou você na maravilhosa luz.
Ele tem dado esperança viva. Ele é o Senhor da glória.